Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. A paz do Senhor, amados irmãos e amigos amantes da EBD. Sou o pastor Rosivaldo, auxilio a boa obra de Deus em Caxias, subordinado ao nosso reverendo pastor Caetano Jorge Soares. Domingo 8 de fevereiro, estudaremos a lição 6 de adultos, cujo tema é o Filho como o Verbo de Deus. O texto áureo está em João capítulo 1, versículo 14. Verdade prática nos diz: Jesus Cristo, o Verbo eterno, é a revelação plena e visível de Deus ao mundo, manifestando graça, verdade e a glória do Pai. O devocional desta segunda está em João capítulo 1, versículo 1 e Gênesis capítulo 1, versículo 1, cuja epígrafe nos diz: o Filho é pré-existente. Assim está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Queridos obreiros, superintendentes, professores, alunos e irmãos, o Evangelho de João foi escrito em um contexto em que a igreja primitiva enfrentava desafios, tanto de heresias internas quanto de pressões externas. A pré-existência do Filho, afirmada em João capítulo 1, versículo 1, responde à necessidade de estabelecer a divindade de Cristo em um tempo em que muitos questionavam sua natureza. O autor João procurava deixar claro que Jesus não é meramente um ser criado, mas que já existia no princípio, como está em Gênesis capítulo 1, versículo 1, onde Deus criou os céus e a terra. Essa conexão entre a obra criadora de Deus e a pré-existência do Filho é fundamental para a teologia cristã, enfatizando que Jesus estava presente antes da criação e, portanto, é parte essencial da divindade. A frase "no princípio era o Verbo" revela que Jesus, como o Verbo, não apenas existia antes de todas as coisas, mas também era com Deus e era Deus. Isso implica que a natureza de Cristo é eterna e divina, o que é essencial para entender a obra da salvação. O apóstolo Paulo também reforça essa ideia em Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17, afirmando que todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele, e que ele é antes de todas as coisas. A criação em Gênesis 1 e 1 estabelece o contexto da soberania de Deus sobre toda a criação, que inclui a presença de Cristo, o Verbo, como agente da criação, pois sem ele nada do que foi feito se fez, conforme João capítulo 1, versículo 3. A compreensão da pré-existência do Filho nos convida a refletir sobre a grandeza de Cristo em nossas vidas. Reconhecer que Jesus é eterno e divino deve nos inspirar a adorá-lo com reverência e gratidão. Em Filipenses 2, 10 e 11, somos lembrados de que ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho e que ele é Senhor. Essa verdade deve nos motivar a viver de maneira que glorifique a Deus em todas as áreas de nossas vidas. Além disso, saber que Cristo estava presente desde o início nos encoraja a confiar que Ele está ativamente envolvido em nosso cotidiano, como prometido em Mateus 28 e 20, onde Jesus afirma que está conosco todos os dias até a consumação do século. Portanto, entender a pré-existência do Filho é fundamental para a nossa fé e prática cristã, pois nos ajuda a ver a continuidade do plano redentor de Deus em Cristo ao longo da história.
Deus abençoe a cada um dos irmãos. Se aprofunde mais nesse tema, ouvindo as leituras diárias semanal, sempre buscando subsídios e participando do domingo na IBD. E aumente seu cabedal de conhecimento sobre o Filho como o Verbo de Deus. Que o Senhor Deus te abençoe nesse dia e sempre. Amém. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração. Reflexão diária EBD. Oferecimento Secretaria de Educação Cristã, CEADEMA Maranhão, SEC.